Oi pessoal, a gente vai estudar hoje continuar a matéria de Mecânica Geral 2, né, que a gente chama de Dinâmica, e a gente vai estudar hoje momento angular. Na verdade era para ter visto na aula passada, mas a gente vai ver hoje, né, e fazer exercício sobre isso. Eu coloquei essa imagenzinha aí daqueles fidget spinners, né, que é justamente uma conservação da quantidade do momento angular, né. Certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser mostrar a fórmula do momento angular. E para isso eu vou relacionar com a fórmula de momento linear, ou quantidade de movimento linear, que a gente viu. Eu não utilizei muito, na verdade nenhum livro utiliza muito essa denominação de L, né? Mas a letra que a gente utiliza para momento linear é L, né? Quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. Então, se eu tenho um corpo em translação aqui, é só pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Uma velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento ou momento linear vai ser uma grandeza vetorial. No momento angular, a gente vai ter uma fórmula semelhante. O momento angular vai ser justamente uma relação para um movimento que está. A gente agora está falando de rotação, né? Então vai ser uma quantidade que multiplica a, a quantidade de movimento linear. Então, o momento angular vai depender do momento linear. E essa dependência, ela vem justamente, né, a partir desse R aqui, que é a distância entre o ponto considerado e a sua velocidade. E a fórmula do momento angular é um produto vetorial, né? A gente tem aqui a distância R, né, no caso aqui do movimento circular, vai ser o raio de rotação e vetorial a quantidade de movimento angular. Só que o movimento linear, L. Só que a quantidade de movimento linear vai ser o quê, né? Vai ser justamente mv. Então, se eu utilizar cores aqui, né? Para representar esse esquema, eu vou ficar com essa fórmula aqui, R mv. Então, o produto vetorial vai ser justamente entre os dois vetores, né? E a gente coloca assim separado esse x do produto vetorial antes do m para poder relacionar com quantidade de movimento, com movimento linear. Mas o produto vetorial vai ser entre os vetores, né? E se a gente está falando de produto vetorial, a gente está falando de calcular, né, esse determinante aqui no 3D. A gente tem diversas outras formas de calcular produto vetorial. Quem fez mecânica geral comigo, eu ensinei aquele macetezinho desse IJK, né? Então, se a gente faz produto vetorial de J, vai dar K. Se a gente faz K vetorial J, vai dar menos I, porque está no sentido contrário, né? A gente foi de K para J. Então, K vetorial J vai dar menos I, porque foi no sentido horário. Tudo que a gente faz no sentido anti-horário é positivo e todo produto vetorial que a gente faz no sentido horário vai ser negativo. E todos esses resultados aqui, se a gente fizer I vetorial J vetorial J, I vetorial J, J vetorial I vetorial K, K, todas as combinações, é a mesma coisa que a gente vai calcular esse determinante. Então, para o 3D é mais fácil, se a gente tem as três coordenadas dos três, né? É mais fácil fazer por determinante. Mas se a gente fizer no 2D, é mais fácil fazer nesse macetezinho aqui. E a gente viu também que se a gente tem no 2D, por exemplo, a gente tem I e J, que é o 2D, x e y, a gente vai fazer I vetorial J vai dar K e J vetorial I vai dar menos K. Então a gente só consegue gerar resultado aí para esse produto vetorial do plano na direção K. É isso que está mostrando aqui nessa figura, né? Nessa figura aqui. Se a gente tem aqui uma distância D, ou se a gente apresentar por vetor R, né? E a MV aqui, né? A minha da linha de ação aqui da paralela, né? Da velocidade, tanto faz. A gente vai ter
um resultado, né, de momento linear, momento angular aí na direção K. Isso é o que a gente conhece também como a regra da mão direita, né? Você alinha os seus dedos na direção R e você gira na direção V. E aí o seu momento angular vai dar nessa direção do seu dedão. É difícil eu mostrar para vocês aqui na câmera, mas vamos supor que eu tenho dois vetores. Aqui é o plano e eu tenho dois vetores. Então eu tenho o vetor R e o vetor V. Então eu alinho meus dedos na direção R e giro na direção V. E aí meu momento vai dar na direção K. E aí você tem que alinhar isso tudo com X e Y, né? Para a gente alinhar tudo na direção positiva e negativa. Mas aqui, mostrando na tela para vocês, é mais fácil a gente trabalhar com isso daqui, né? Certo. Então é isso que eu queria mostrar. Aqui. A gente vai falar um pouquinho da relação entre torque e momento angular. Torque é momento de uma força, né? A gente não pode confundir essa utilização da palavra momento o tempo todo, né? Primeiro a gente tinha momento linear ou quantidade de movimento. O que a gente está falando agora é de torque ou momento de uma força. A gente está falando de força. Lembra lá que torque era R vetorial F, né? Certo. Para chegar nessa definição, a gente vai lembrar, a gente vai ver a relação entre torque e entre força e quantidade de movimento, tá bom? Entre força e quantidade de movimento. O primeiro aqui. Então a gente sabe que força, a somatória das forças sobre um corpo é massa vezes aceleração. E a gente sabe que a aceleração é a mesma coisa que a derivada da velocidade, né? Então a gente tem que a aceleração é a derivada da velocidade. Ok, só que a gente sabe que a quantidade de movimento ou momento linear é massa vezes velocidade. Se a gente pegar a derivada disso daqui, se a gente colocar um pontinho aqui em cima, fazer a derivada em relação ao tempo, né? A taxa de variação em relação ao tempo, a gente vai ficar com esse lado direito igual a esse lado direito. Ou seja, a somatória das forças sobre um corpo é igual à variação da quantidade de movimento. A gente já tinha visto essa fórmula, já tinha falado que isso o pessoal usa nas camisas de física, né? A somatória das forças sobre o corpo é a taxa de variação da quantidade de movimento. A gente vai pensar da mesma forma para torque, que é o momento de uma força, tá bom? Então a gente tem o momento de uma força, M, e... Opa! A gente tem torque, o momento de uma força, essa M aqui, e ele vai ser o produto vetorial entre o braço, né, a distância e até o ponto de aplicação da força F, tá bom? Então tem esse produto vetorial aqui. E aí a gente sabe que F a gente viu que é a somatória do vetor força aí é M vezes a taxa de variação de V, ou MA. E aí, se a gente lembrar que o momento angular é R vetorial, o momento linear, né, a quantidade de movimento, e a gente pegar a taxa de variação da velocidade aqui, né, em relação a isso daqui, a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Ou seja, a somatória dos torques é igual à variação do momento angular. E aí eu coloquei essa foto de um peão aqui justamente para ilustrar isso. O que eu acabei de falar? Eu falei que a somatória dos momentos das forças sobre o corpo, ou seja, a somatória dos torques sobre um corpo, ele vai ser a variação do momento angular. Quer dizer que, para eu poder fazer um peão girar, para eu aumentar a quantidade, o momento angular do peão, eu tenho que realizar um torque, que é justamente o que a gente faz para poder fazer o peão girar. Se a gente visualizar o peão por cima, né? Se a gente quer aumentar aqui, fazer com que a quantidade de movimento angular ou momento angular, né?
Se a gente quer aumentar essa taxa aqui, a gente tem que realizar um torque, a gente tem que realizar uma força sobre esse peão, tá bom? E daí também a gente vê o princípio do impulso angular e da quantidade de movimento angular, ou do momento angular. A gente vai ver aqui, partir do paralelo, para a fórmula do impulso e da quantidade de movimento linear. Então a gente viu que a quantidade de movimento linear que a gente tinha aqui antes, né? A quantidade de movimento que a gente tinha antes, e a gente realiza um impulso, a gente varia a quantidade de movimento, ou momento linear. Então a gente tinha a quantidade de movimento linear inicial, a gente realiza um impulso, a gente realiza uma força num determinado espaço de tempo, e a gente tem a quantidade de movimento depois. Analogamente a isso, a gente vai ter, se a gente tem uma quantidade de movimento angular, um momento angular no começo, e a gente realiza um torque durante um tempo, a gente vai ter o momento angular depois. Então, isso daqui o torque é responsável por variar a quantidade de movimento angular, ou momento angular. Tá bom? E a mesma coisa que a gente tinha a conservação da quantidade de movimento, a gente vai ter a conservação do momento angular, se o impulso angular for nulo. Tá bom? Então, se a gente, por exemplo, uma consequência direta, por exemplo, esse peão. Se a gente tem um peão girando, esse peão girando, ele vai ter uma quantidade de movimento angular. Ele vai ter um momento angular, um H0, aqui. Que vai ser o quê? Vai ser esse R aqui, vezes, por exemplo, num ponto da superfície desse peão. Vai ser a distância do ponto considerado, ponto zero da origem, até esse ponto da superfície que a gente está calculando o momento angular, vezes a massa, vezes a velocidade desse ponto. Aí, tipo, aqui desse ponto, nessa rotação aqui, né? Esse ponto aí de massa m girando com a distância r e uma velocidade v, tá bom? E se a gente não tem atrito, a gente não tem nada, nenhuma perda, nenhuma força atuando nisso, a gente tem esse peão girando para sempre. Assim como a gente tem, se a gente não tiver atrito, esse bloquinho vai andar para sempre. Se a gente não tiver atrito e não tiver nenhuma perda, esse peão vai girar para sempre. Ou seja, a quantidade de movimento angular, o momento angular dele se conserva. O momento angular dele se conserva. A gente só para se a gente tiver alguma perda, tá bom? Então, nesse princípio do impulso angular e do movimento angular aqui, a gente tem uma conservação se a gente tem impulsos angulares nulos. Tá bom? E é o que eu falei, para você colocar esse peão para girar, você vai ter que realizar um impulso angular, que é esse termo aqui. Tá bom? A gente tem essa fórmula aqui também surge, né, da integração dessa fórmula aqui, tá bom? É só passar o dt multiplicando e depois integrar os dois lados. E aí a gente tem o H0 antes, né, o H0 depois e a integral aí do torque, tá bom? Às vezes é difícil acompanhar o que eu estou falando por conta dos termos novos, né? Que é impulso angular, lembrar que m é torque, né? Então tem que familiarizar com isso, né? M é torque, H é momento angular. Então aqui eu tenho um momento angular num tempo, é o que eu vou chamar de impulso angular. Então a quantidade, o momento angular inicial mais um impulso angular é igual ao momento angular depois. Né? E esses termos são novos, então tem que familiarizar com esses termos. Então agora a gente vai fazer esse exercício. A gente vai fazer dois exercícios. O primeiro vai ser esse exercício 15.12 aqui. Certo. O que o exemplo 15.12 fala? Ele fala assim, a caixa de massa M mostrada na figura 15.12a escorrega pela rampa circular lisa. Então tem uma rampa aqui, e aí esse corpo está descendo, numa trajetória circular de raio R. Determine seu momento angular em relação a esse ponto O nesse instante. Tanto o momento de uma força como o momento angular é sempre em relação a um ponto, né? Nesse instante. Determine também a derivada temporal de V, isto é, a aceleração tangencial. Então, vamos primeiro focar na primeira parte do exercício, que é calcular o momento angular. A calcular o momento angular aqui vai ser aplicar a definição. Então, lembra que
H0, que é o momento angular, vai ser R vetorial de mv. Então, a gente sabe aqui que o R é esse componente aqui, e a gente vai ter a componente V. Então, vai ser bem simples, né? A gente vai trabalhar com coordenadas polares aqui. Então, a gente vai ter a direção tangencial e a direção radial. Então, esse R vai ser o próprio R na direção radial, né? Lembra aqui que o nosso momento angular, ele vai dar, se a gente chamasse de x e y aqui, ele daria em z. Então, aqui quando a gente está trabalhando em r θ, ele também vai dar em z. Depois a gente vai colocar, então vai estar aqui em z, né? Só que a gente pode tirar os vetores. Só que a gente vai orientar com relação, ao invés de colocar mais ou menos k, eu vou colocar ou rotação horário ou anti-horário, tá bom? Por enquanto aqui. Então vai ser R, M, V. Vai ser simples assim, né? R, M, V. E aí o sentido de rotação vai ser horário. A gente pode colocar aqui entre parênteses, assim. O livro coloca assim também, né? Entre parênteses. Ah, professor, você fez alguma coisa aqui? Parece que eu não fiz nada, né? Eu apliquei a fórmula, só que ele não colocou nenhum valor. Então, o raio é R, a massa é M e a velocidade é V. Então, ficou RMV, ou MRV, tanto faz, né? Eu acho que o livro coloca MRV, mas tanto faz a ordem aqui. Certo. E tem a segunda parte. A segunda parte é calcular a aceleração tangencial. Então, a segunda parte é calcular a aceleração tangencial. A gente sabe que a aceleração tangencial tem relação com a derivada da velocidade, né, da velocidade escalar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o princípio, a relação entre torque e momento angular, porque o torque é justamente a derivada do momento angular. E se eu derivar o momento angular aqui, eu vou ter uma derivada da velocidade. E é isso que eu quero, tá bom? Então eu vou fazer isso, eu vou lembrar dessa fórmula aqui, que o momento, torque, ele é a derivada do momento angular. Perdão. Então aqui eu vou ter o momento angular, o torque, e eu vou ter a derivada do momento angular, que é R. Pronto. E o que é o torque? O torque é a força vetorial, o raio vetorial à força, né? O raio é a distância do ponto de aplicação da força, então vai ser esse vetor aqui, né? Esse vetor R aqui. Tá bom? E aqui eu vou ter a derivada. Tanto como tudo está no plano, tanto o torque quanto o momento angular vão estar nas direções z aí, né? Certo. Eu vou ter que fazer aqui, para calcular esse termo esquerdo aqui, eu vou ter que achar que força é essa F que está fazendo com que esse meu bloquinho gire. Então, eu vou fazer o meu DCL aqui. O DCL, ele vai ter que forças aqui? Eu vou ter a força peso, W, né, mg, isso aqui é a mesma coisa que mg. E a normal é a força normal. A normal ela vai ser na direção aqui radial, né? Porque é justamente a força com relação ao contato aqui na tangente, né? Da trajetória. E aí eu sei que forças alinhadas na direção radial aí não vão gerar momento. Então a força normal não vai gerar momento, porque é a parte aqui alinhada com a direção R, né? Então, a parte que vai gerar momento são as partes perpendiculares aí, do raio e do peso. Tem diversas formas de eu realizar esse momento. Eu vou utilizar a fórmula do momento que eu estou falando é torque, né? Eu vou utilizar a palavra torque agora. Então, o torque aí,
eu tenho uma fórmula bem facinha para o torque, que é a força vezes o braço. Só que esse braço é a distância perpendicular à linha de ação da força. A linha de ação da força aqui, que é a força peso, é essa daqui. É essa daqui, né? Essa daqui é a linha de ação. Essa daqui é a linha de ação. Qual que é a distância perpendicular? É essa distância aqui, ó. O livro já colocou aqui R seno de θ. Como que eu achei, né? Eu utilizei aqui o θ e eu fiz esse triângulo aqui. A hipotenusa é o R, então é o cateto oposto, o seno de θ vai ser esse lado aí, que a gente pode chamar de L, sobre R. E aí, passando o R multiplicando, vai ficar R seno de θ. Então, essa componente aí é R seno de θ. Então, o meu momento, o torque aí, vai ser F vezes R seno de θ. Na direção Z, né? Na direção K. Então, a gente já viu aí, vou deixar isso escrito, que é R seno de θ. Então, R seno de θ vezes o F. O F vai ser o quê? mg. Tá bom? Esse F aqui é mg, que é W. mg. E a minha derivada aqui, eu já sei que essa quantidade aqui é o quê? Ela é o que eu achei na letra A, que é RMV. Se a gente tirar na direção e colocar só tudo em Z. E aí a derivada, o M é uma quantidade fixa e o raio é uma quantidade fixa com relação ao tempo, né? O raio de giro ele não varia e a massa também não varia. Então eles podem sair da integral. Então MR pode sair da integral, vou ficar com dV/dt. E dV/dt é justamente a aceleração. Então, simplificando, eu vou ficar com isso daqui, né? Posso simplificar aqui o M e o R. E eu vou ficar com dV/dt é igual a G seno de θ. Ou seja, a aceleração tangencial é G seno de θ. Esse é o resultado. Ah, professor, a gente tinha outro jeito de fazer isso? Tinha, né? Era só fazer o quê? A gente podia fazer o quê? A gente podia fazer as nossas equações de movimento na direção tangencial. Na direção tangencial a gente vai ter o quê? Que é o que a gente quer, né? Aceleração tangencial. A gente vai ter que a somatória de forças na direção tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. É assim que a gente fazia. Que forças que a gente tem na direção tangencial? Na direção tangencial a gente vai ter o quê? A componente tangencial do peso. Então vai ser justamente W seno de θ, né? Vai ficar mg seno de θ. Isso aqui vai ser m vezes a aceleração tangencial. Simplificando o m, eu vou ficar com a aceleração tangencial justamente g seno de θ. Tá bom? Então a gente tinha outras formas de fazer pelo que a gente sabia fazer. Tá bom? Nesse caso aqui a gente não viu muitas simplificações, a gente só aplicou o conceito de momento angular e o conceito de que o torque é a variação do momento angular, né? A taxa de variação do momento angular com o tempo. Nesse exemplo, no próximo exemplo aqui, o 15.14, a gente vai ver um pouquinho da conservação da quantidade de movimento. E aí a gente vai ver como que o movimento angular, né? O momento angular. A gente vai ver como a conservação do momento angular ela pode ajudar a gente a simplificar. Esse exemplo aqui a gente já fez de uma outra forma, né? Eu vou ler e vocês vão ver que a gente já fez esse exemplo de uma outra forma. E que foi bem mais complexa. Tá bom? Então, fala assim, ó, uma bola de 0,88 libra força, né, peso, aí, mostrada na figura 1525. Tá difícil de enxergar essa figura aqui, mas é uma mesa com um orifício aqui, A. E aí eu tenho uma corda. Então ela está presa a uma corda que passa por um orifício em A, feita na mesa lisa, então não tem atrito. Inicialmente a bola está descrevendo uma trajetória circular, então eu tenho uma corda aqui com uma bolinha e essa bolinha está girando. Só que essa corda passa por um buraco aqui e ela vem para debaixo da mesa. E depois você vai puxar essa corda com a força F. Isso que está acontecendo. E aí, essa bola está descrevendo essa trajetória circular com um raio de 1,75 pé, com o centro em A, e essa velocidade de 4 pés por segundo. Então, ela tem uma velocidade aqui de 4 pés por segundo. E aí, ela é uma velocidade tangencial. Então, essa velocidade de 4 segundos é tangencial.
E aí, do nada, você começou a fazer o quê? Você começou a puxar uma força F dessa corda aí, né, aqui para baixo. E aí, essa corda, ela passa até uma velocidade de 6 pés por segundo. Perceba que não é a velocidade da bolinha, porque a bolinha estava girando. É a velocidade com que está puxando essa corda para baixo. Determine a velocidade da bola no instante que R2 passa a ser 0,6 pés. Aí. Então, eu quero um momento dessa trajetória em que eu tenho esse raio igual a 0,6 pé. Tá bom? É isso que eu vou fazer nesse exercício aqui. O que eu vou fazer nesse exercício para resolver a letra A? Eu vou utilizar o princípio. Eu vou copiar aqui que é mais fácil. Princípio do impulso angular e do momento angular. Então é essa fórmula aqui. Nosso princípio. E aí eu vou aplicar do instante 1, que eu tenho com raio de 1,75 pé, até o instante 2, que eu quero, que é quando for 0,6 pé, o raio. Certo. Então eu vou aplicar entre esses dois instantes. E para isso, então eu vou ter. Para calcular o instante inicial é fácil, né? Aqui. Ao invés de trabalhar com essa fórmula bem complexa aqui, eu vou trabalhar com a versão mais simples, ao invés desses. Na verdade, não é, é a mesma fórmula, só que eu vou, ao invés de trabalhar com essa parte de somatória, eu sei que eu só vou ter um. Eu vou ter o momento angular inicial em 1. Aqui eu vou ter a integral aqui do torque. E o momento angular em 2. Tá bom? Eu quero estudar essa parte aqui do torque. A única força que está atuando aqui é a força F. É essa força F que vai ser a responsável por realizar o torque. Só que o que acontece? Se eu vou desenhar aqui por cima. Nessa trajetória aqui, a trajetória não vai ser circular, ela vai ser assim, né? Com o ponto de giro aqui. Ela vai como se fosse girando, fazendo uma espiral. E a força F, ela está nessa direção aqui, entrando dentro da tela. E como eu tenho uma corda, por exemplo, na direção inicial, a força F ela vai estar aqui. Sempre para dentro. Sempre é uma força variável, ela está variando no tempo. Então eu teria aqui R, vetorial F. E essa força ela estaria variando no tempo. Só que essa força F, ela está sempre alinhada na direção do raio. E quando eu fizer o produto vetorial entre R e F, essa força ela não vai gerar um torque, tá bom? É interessante, é interessantíssimo isso. Como o fato da força F estar na direção do raio, ela não vai gerar torque nesse plano Z, né? XY vai ser o topo da mesa. Z é a direção aqui que a gente não consegue ver, né? Que está saindo da tela. Então, por conta dessas considerações todas aqui, a gente vai perceber que isso daqui vai dar zero. Então, essa parte aqui vai dar zero. O torque gerado por essa força F vai dar zero. E o peso e a normal também dessa bolinha em cima dessa mesa não vão gerar torques na direção que a gente está considerando aqui, que é a direção Z. Tá bom? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma conservação do momento angular. Então, isso daqui, gente, é uma consequência bem interessante, que eu tenho certeza que vocês não viram em outras matérias, né? Isso. E a gente viu uma primeira situação de conservação do momento angular bem peculiar aqui, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o momento angular em 1 igual ao momento angular em 2. Eu já tirei a parte vetorial, porque eu já vou considerar só a parte em Z, né? Porque é a única parte que eu estou considerando. Como eu vou ter só o movimento no plano, que é o topo da mesa, eu vou ter só em Z. Então, o que eu tenho o momento angular em 1? Eu vou ter o que em 1? Eu vou ter o meu R vetorial aí, o meu M. Eu posso deixar M. Na verdade, eu posso trabalhar com vetor. Daqui a pouco eu vou simplificar isso. Vamos trabalhar com vetor por enquanto. Então, eu vou ter V1. E aqui eu vou ter R.
mv2. E eu vou... Na quantidade, no momento angular aqui em 1, é fácil de perceber porque a velocidade ela é tangencial no instante inicial. Só que no instante 2 ela não vai ser completamente só tangencial. Eu vou desenhar isso. Aqui embaixo, ó. Deletar essas forças aqui. Eu tenho a minha bolinha em 1 com a velocidade tangencial aqui, 1. Eu só tinha movimento circular no começo, circular uniforme, só tinha essa componente. Só que aqui no instante 2, que eu estou representando, no instante 2, eu vou ter, além da velocidade que ela tem aqui, que é a tangencial, ela vai ter uma parte de uma velocidade aqui radial. Tá bom? Deixa eu desenhar mais para baixo isso. Eu vou ter uma parte da velocidade radial. E essa velocidade radial eu sei. Vou colocar assim, VR. Essa velocidade radial eu sei que é quanto? É 6 pés por segundo. De onde eu tirei que essa velocidade radial é 6 pés por segundo? É a velocidade com que eu estou puxando o cabo, tá bom? A corda. Ele fala que aumenta-se essa velocidade, aumenta-se então a força F na outra extremidade, de modo que passa a ter uma velocidade constante de 6 pés por segundo. Então essa é a velocidade radial. Aqui tem o desenho também, né? Eu quero aqui a parte que vai gerar do momento aqui, a parte que vai gerar, a parte que vai ser resultado do meu produto vetorial vai ser a parte que vai ter 90 graus. Se eu desconsiderar a parte radial, eu sei que eu tenho uma parte radial, que é de 6 pés por segundo, e eu sei que eu tenho uma parte tangencial, que vai ser o meu V2'. Esse V2 aqui. Então, esse V2 é esse V2 aqui, ó. Tá bom? Só que quando eu fizer o produto vetorial, a única parte que vai sair do produto vetorial e é a parte que vai ter a parte tangencial. Porque a parte radial alinhada, a gente sabe que produto vetorial de dois vetores que estão alinhados é zero. Então é só a parte perpendicular que vai gerar, se eu decompor. Então, resumindo aí, o que vai acontecer? Às vezes é mais fácil eu escrever. A parte aqui inicial vai ficar RMV1. Esse R1 aqui, né? A gente pode colocar R1 e R2 aqui. O meu raio 1, que é o raio 1 é de 1,75 pé. O meu raio 2, aí vai ter o raio 2, e aqui vai ficar aqui MV2'. É a parte tangencial aqui da velocidade só. Tá bom? E aí, tudo eu tenho menos o V2'. Então, eu vou pegar isso daqui e resolver. Então, eu vou ficar com o raio em 1 é 1,75. A massa, ela é... Lembra que 0,8 é o peso. Então, eu vou ter 0,8 dividido pela gravidade, que é 32,2. Vezes V1, a velocidade de 1 é 4. 4. Isso. R2 é 0,6. 0,6. A massa aqui é 0,8 sobre 32,2. Então, eu poderia até ter simplificado, né? E o meu V2 é o que eu quero saber, que é a parte tangencial da velocidade. E aí, resolvendo para a velocidade, eu vou conseguir uma velocidade de 11,67. Então, essa é a velocidade. Essa é a velocidade, a parte tangencial. Só que eu quero a velocidade da bola. Então, a velocidade da bola vai ser o quê? Em 2. Vai ser a resultante, né, desses dois vetores, o tangencial e o radial. Então, eu já vou colocar aqui como a gente pega, né? Vai ser os 6 pés por segundo ao quadrado mais esse 11,67 ao quadrado, né? Eu estou fazendo a resultante de um vetor aí.
com as componentes, né? E aí esse resultado vai ser 13,1 pés por segundo. Então esse é o resultado aí mesmo que a gente quer. Tá bom. Então esse é o resultado, 13,1. Tem essa é o resultado da letra A. A parte D, a letra B, fala o quê? Ele pede o trabalho realizado. Para fazer a parte B, eu vou utilizar o quê? O princípio do trabalho e energia. Então, o princípio do trabalho e energia fala o quê? Era a energia cinética em 1 mais o somatório dos trabalhos entre 1 e 2 era igual a energia cinética em 2. Ou seja, é o trabalho de uma força que foi responsável por variar a energia cinética. A energia cinética em 1 vai ser o quê? Meio de mv1 ao quadrado. Mais o trabalho que eu tenho meio da força é igual a mv2 ao quadrado. Então eu achei V1 e eu tenho V1 e eu tenho V2, né? Então é só substituir V1 aqui e V2 aqui. E aí eu vou ter o trabalho da força F. E aí substituindo, eu vou colocar aqui, vai ficar meio de 0,8 sobre 32,2 ao quadrado mais o F, meio de... Oh, perdão, coloquei errado. Eu levei a massa ao quadrado. A velocidade de 1 é 6 ao quadrado. É 6, né? Não é 4. É 4. 4 ao quadrado. Mais o F, que é igual a meio de 0,8 vezes 13,1 ao quadrado. Pronto. Aí o trabalho dessa força vai ser 1,94 e a unidade é pés vezes libra-força, né? O livro chama de libra, mas eu chamo de libra-força. Lembrei que trabalho é força vezes distância, né? Então é libra-força vezes pé. Então esse é o trabalho dessa força. Fazer análises por momento, trabalho, energia são bem mais fáceis, né? Quantidade de movimento. Fica bem mais fácil em diversos exercícios aí que trabalham com trajetórias mais complexas, certo? Porque aí a gente está falando de forças conservativas e tal. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar nessa aula de momento angular. Então, bons estudos.